Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Hoje, 1º de outubro, é Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade. Qual a situação do Brasil em comparação com países desenvolvidos no que se refere ao atendimento às pessoas mais velhas? Qual a região do país que possui a maior população idosa e o que isso representa em termos de desafios para a elaboração de políticas públicas que atendam essa faixa da população hoje e para o futuro? Como está o Brasil na década 2021-2030 do envelhecimento saudável da Organização das Nações Unidas? Bom, para discutir esse assunto, a gente convidou uma pessoa que tem estudado, mergulhado nesse tema há muitos anos, é o Milton Pomar, professor, geógrafo, mestre em políticas públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo Brasil. Olá, Milton, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Você falou que eu estudo há muitos anos isso. Não é tantos anos, não, porque eu comecei a estudar isso quando eu comecei a encontrar um monte de amigo meu que estava ficando velho. Aí eu falei, o que esse pessoal tudo está envelhecendo? Né? Isso faz pouco tempo. Entendi, tá certo, Milton. Me diga uma coisa, qual que é a preocupação aí que te inspirou, né, a fazer essa pesquisa em relação à pessoa idosa, a abrangência geográfica desse estudo? Qual que é a base de dados também que você utilizou? Só para a gente começar. Pois é, eu comecei a utilizar a base de dados do censo do IBGE, só que o censo do IBGE é de 2010, a gente tem um apagão estatístico no Brasil, né? Não houve o censo 2020. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que utilizar como parâmetro os dados do cadastro eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, porque eles são muito atualizados. Por exemplo, você tem hoje disponíveis os dados de agosto de 2021. Então, isso ajuda, não é perfeito, não é o censo, mas nós temos um buraco de 11 anos do censo, caminhando para 12, quer dizer, a gente vai ter resultado do censo talvez em 2023. Então, em 13 anos, abre um buraco, né? Exato. E agora, bom, enfim, mas e aí, fala como é que você resolveu fazer essa pesquisa, quais os locais, né, que você se debruçou para fazer esse estudo? Então, o que eu fiz? Eu primeiro comecei a estudar o Rio Grande do Sul, porque o meu foco de estudo é a China. Mas aí eu descobri, por acaso, que eu lendo um estudo sobre o Rio Grande do Sul, eu descobri que os dados do Rio Grande do Sul, os indicadores demográficos, eram muito semelhantes aos da China. Aí eu falei, caramba, mas na China teve uma política que ficou conhecida como política do filho único. Aqui no Brasil não teve nenhuma política demográfica assim ostensiva, né? Quer dizer, você teve ações e tal, mas não teve nada tão. Como é que a gente pode ter chegado na mesma situação da China sem ter tido uma política tão rigorosa como houve na China, né? Na China, inclusive, houve muita crítica no mundo inteiro por causa da política do filho único. Então, no Brasil, sem essa política, nós tivemos o mesmo resultado. Então, é um negócio chocante. E o caso do Rio Grande do Sul é o mais grave, porque o Rio Grande do Sul teve uma migração muito grande para outros estados. Então, somou o envelhecimento natural, somou a queda da taxa de fecundidade, uma mudança comportamental que foi no Brasil inteiro, né? E a migração. Então, a migração ela foi o diferencial que colocou o Brasil, no caso o Rio Grande do Sul, numa situação mais grave do Brasil e uma situação muito semelhante à de Portugal, que é uma situação muito grave na Europa. Então, eu comecei a estudar China, entrei no Rio Grande do Sul, fui para Portugal, para Espanha, e aí você começa a ver que a situação no mundo é assustadora. Nós estamos caminhando no Brasil por uma situação de caos populacional, caos demográfico, em 2035, que é mais ou menos o momento que a gente vai entrar numa crise brava com essa questão, né? Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre os municípios, né, que você acabou estudando para falar, né, que a situação mais grave é no Rio Grande do Sul. Então, a partir de alguns municípios, você tem alguns dados também bastante alarmantes, né? Isso. Aí, assim, quando você começa a estudar, você tem que definir, tem que ter alguns critérios. Aí eu comecei a ver o seguinte: de 50 mil habitantes para baixo,
a situação era mais grave. E de 20 mil habitantes para baixo, que é o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, desses mais de 400 tem menos de 20 mil habitantes. Quer dizer, a quase totalidade do estado são pequenos municípios, são municípios com população muito pequena. E nesses municípios, que eu comecei aí a pesquisar uma quantidade grande de pequenos municípios, a situação é muito assustadora. Para você ter uma ideia, em 2035, esses pequenos municípios vão ter de 50% a 60% do eleitorado idoso. Faz ideia? Mais da metade do eleitorado idoso daqui a poucos anos. Isso é um alerta já para os candidatos, né? Você sabe, aí que está, o chocante alerta, mas ninguém está se dando conta, ninguém está assim. Eu tenho falado, olha, estou desde 2018 conversando com um monte de gente, com pesquisadores, com professores, com deputados, enfim. E as pessoas, é verdade, pois é. E não caiu a ficha. Não caiu a ficha. Então, assim, eu tenho escrito artigos, tenho dado palestras, tenho enchido a paciência de um monte de gente. Gente, nós temos que se mexer em relação a isso. Ah, pois é, tem o Estatuto do Idoso, tem o Conselho Estadual do Idoso, tem não sei o quê. Mas isso tudo é só para inglês ver. Para começo de conversa, no Brasil nós temos 5.200.000 eleitoras idosas a mais do que eleitores idosos. 5 milhões. Aí eu te pergunto, é o Estatuto do Idoso. Tem muito mais idosa do que idoso. E aí você vê como eles não estão nem aí. Quer dizer, a realidade é que nós temos muitas viúvas, os homens morrem primeiro, e as pessoas não estão... Por isso que eu digo, daqui a alguns anos vai ter um caos nessa questão demográfica. Exato. Agora, você se baseia também nas experiências de Portugal e Espanha, que já os políticos estão levando muito a sério essa questão, né? Existe já política pública direcionada, não é isso? Ou não? Pois é, mas olha, não é tão... veja, em Portugal foi em 2016... Na Espanha foi pouco depois. Na China, eles começaram o programa de vitalização rural no final de 2018. Então, é tudo muito agora. Quer dizer, a água bateu na bunda, como se diz no popular, mas, assim, a Europa vai diminuir, a Itália vai diminuir para metade da população, a Alemanha, a Espanha, Portugal. A única que vai manter a população, porque a situação menos pior, é a França. Polônia está ferrada. Quer dizer, todos esses países são países com população idosa muito... Bom, basta ver o que houve com a Covid, né? Por que a paulada foi tão grande nesse país? Porque tinha muita gente idosa, né? O Japão vai ser a situação do Japão, o país vai acabar, né, até 2100, porque a quantidade de idosas e idosos no Japão é tão grande e ninguém mais quer saber de ter filho. Se você vê, existem estudos sobre isso, a garotada japonesa, os adolescentes, não querem nem ouvir falar nesse negócio de ter filho. Na China é a mesma coisa. Então, a situação é muito grave. Há poucos dias eu fiz um artigo sobre a situação da China, porque foi divulgado os primeiros resultados do censo. Lá na China eles fizeram o censo ano passado. E aí eles estão tentando dar, não é bem assim. Não, eles estão ferrados, porque já faz alguns anos que eles flexibilizaram a política do filho único e não adiantou, porque a mudança comportamental... Eu morei na China. A mudança comportamental, a garotada não quer nem ouvir falar. Filho é despesa, filho é trabalho, filho é tirar a liberdade. Então, assim, tem uns que pensam, lá com 35 anos, com 40, eu vou ter um filho. Não resolve. Então, a situação desses países é uma situação muito, muito assustadora. Aí você tem o outro lado do mundo, que na África está ocorrendo o contrário. Então, nós vamos ter um boom demográfico na África, e nós vamos ter uma diminuição da população da América Latina, da Europa e da Ásia.
os próximos anos no mundo vão ser caóticos do ponto de vista populacional. Exato. Agora, Milton, estava falando a respeito aqui no Brasil que os homens morrem primeiro, mas de acordo com um dos seus artigos aqui que eu li para fazer uma pesquisa, né, você diz que não é apenas morre primeiro, mas morre mais cedo. O homem está morrendo mais cedo aqui no Brasil. Isso. O morre primeiro é que, assim, a gente tem uma dupla tragédia no Brasil. Você tem, em termos populacionais, os homens morrem primeiro. Há uma diferença de 6 anos em média, né? Na Rússia são 11 anos, a diferença é bem grande. Talvez por causa de questão de alcoolismo e fumos, enfim. Mas aqui no Brasil, a média é 6 anos. E aí, de repente, você pega na faixa de 45 anos para frente, a média é muito mais, a diferença é muito maior. Então, você tem homens morrendo com 40, 45, 50 anos e mulheres que vivem até 90, 95. Então, assim, nessa faixa de idade, a diferença de homens e mulheres aumentou muito. Então, isso assusta, porque você diz, tá, mas qual é a explicação? Bom, tem uma explicação genética para essa média de 6 anos. Mas por que tem uma diferença tão grande? É sal, açúcar, álcool e fumo. Porque a garotada morre mais cedo, os jovens morrem muito por causa de chamadas mortes violentas. Acidente de trânsito, a questão de homicídios, de brigas, né? Mas nessa faixa dos 40 para cima, é idiotice humana, quer dizer, as pessoas bebem demais, fumam demais, as pessoas são muito sedentárias, comem muito açúcar, enfim, são hábitos alimentares, são hábitos de vida que encurtam a vida, mas isso muito mais dos homens do que das mulheres. Então, é um problema social no Brasil tremendo, né? Exato. Agora, vamos lá, falando de políticas públicas, né, para justamente minimizar toda essa problemática, você cita alguns exemplos, né, do que poderia ser uma plataforma aí de políticas públicas para tentar evitar, enfim, esse não tratamento, né, dos idosos, enfim, fala um pouquinho dessas políticas públicas, Milton. Pois é, primeiro, eu acho que é importante, até pelo fato da Rádio Brasil Atual ter uma entrada muito grande na classe trabalhadora, eu acho que primeiro a gente tem que ter presente o seguinte, quando a gente fala de políticas públicas, a primeira política pública se chama concurso público. Aí você diz, tá, mas o que tem isso a ver com envelhecimento? Tem tudo a ver. Nós estamos na iminência de um apagão no serviço público, a nível municipal, estadual e federal. Por quê? Porque da mesma forma que a população está envelhecendo, o serviço público no Brasil também está envelhecendo. E aí você tem um encolhimento do serviço público, porque não há concurso, quer dizer, não entra gente nova, e o pessoal está envelhecendo e está se aposentando. Então você tem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, na rede pública estadual, você tem mais idosos do que pessoal da ativa. Mais gente aposentada do serviço público do que na ativa. E aí você vai nos sindicatos de trabalhadores, isso eu te digo de Brasil, tá? A nível municipal, estadual e federal, os sindicatos de trabalhadores do serviço público têm mais filiados aposentados do que da ativa. Em todas as categorias, em todos os níveis, é um negócio de doido. Então, quando a gente fala em política pública, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, olha, tem lei, tem... toda a estrutura está montada. O que não tem é recurso. Porque não adianta falar em política pública, ter tudo no papel e não ter dinheiro para fazer as coisas. Então, o que primeiro precisa fazer? Precisa formar cuidadores e cuidadoras. Porque qual é a tragédia das pessoas pobres? É que as pessoas pobres, em muitas famílias, a pessoa tem que deixar de trabalhar fora para cuidar do seu parente idoso, porque ela não pode largar a mãe, pai, que às vezes tem dificuldades, não pode ficar sozinha, para ir trabalhar fora. Então, cai a renda familiar. É uma dupla tragédia, né? E aí você tem famílias em que a família está sobrevivendo da aposentadoriazinha, porque a pessoa não pode sair para trabalhar fora
ela tem que ficar cuidando da pessoa idosa, e a única renda que elas têm é aquela aposentadoriazinha merreca. Então é um negócio terrível. Na medida em que você tenha mais pessoas do serviço público para atender, para cuidar de pessoas que precisam de cuidados especializados, porque às vezes o familiar também não tem preparo, não tem formação para lidar com uma pessoa que esteja com alguma doença debilitante, né? Alguma doença degenerativa. Essa é a primeira coisa, a questão das cuidadoras e cuidadores. A segunda coisa é ter aonde deixar as pessoas. Porque em casa de pobre, além do espaço ser pequeno, e de às vezes ter criança, ter outras pessoas e tal, quem precisa sair para trabalhar, se tiver um lugar para deixar a pessoa durante o dia, já resolve uma parte do problema. Agora, além disso, tem que ter aquelas casas para ficar em período integral, porque tem pessoas que com 60, 70, 80 anos de idade estão numa situação tão difícil de cuidar, que só numa casa, que antigamente chamava de asilo, ou casa de repouso e tal, né? Então, essas são as maiores demandas de políticas públicas no sentido de recursos. Quer dizer, o concurso público para contratar pessoal para atender, porque, veja, as pessoas pobres não têm dinheiro para pagar um... Você sabe quanto custa contratar uma pessoa para cuidar de alguém? É R$3.000, R$5.000. Para botar numa casa dessas é 5 mil ou mais. Quer dizer, a pessoa ganha 1.000. Como é que ela vai pagar 3 mil, 5 mil? Então, é uma tragédia. A gente tem que ver o seguinte, o problema da idosa e do idoso no Brasil não é o problema da idade, é o problema da pobreza, o problema das pessoas não terem dinheiro para se alimentar, não terem dinheiro para comprar remédio, para ir fazer um exame de alta complexidade, uma fisioterapia. É uma tragédia, e essa tragédia ela tem uma dimensão hoje de milhões de pessoas. É uma coisa impressionante. Tragédia, como você falou, como não existe o dinheiro, né, para o cuidado, isso vai encurtar, né, a vida da pessoa e o pior também, né, ela vai em sofrimento, né, a pessoa no fim da vida vai ficar em sofrimento profundo, vai morrer antes por falta de cuidado e esse sofrimento também é muito cruel o que se faz com as pessoas mais idosas no Brasil, não é, Milton? E essa é uma questão que a gente tem que ter presente, que é o seguinte, nós não estamos falando... Sabe o que me dá raiva? Quando você vai falar com um prefeito, um vereador, aí ele fala, não, mas aqui nós temos ali aquela casinha que o pessoal vai lá dançar uma vez por semana e tal. Eu digo, gente, vocês estão atendendo 200 pessoas, aqui tem 20 mil idosas e idosos. Nada Quer dizer, contra a dança, né, Pedro? Nada contra a dança, ginástica, muito pelo contrário, não, né? não, nada contra a dança. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter presente o seguinte: são as dimensões do problema. As ações de políticas públicas que nós temos hoje no Brasil são uma farinhazinha, são um farelo. Quer dizer, atendem 1%, 5%, 2%. Veja, imagina a cidade do interior que tem hoje 10 mil eleitoras e eleitores. Eu digo eleitores por causa do TSE, quer dizer, o cadastro que eu uso é de eleitores. Então, você tem 10 mil eleitoras e eleitores. Hoje, já são 20, dos 10 mil, já tem 2.500 idosos. Idosas e idosos, 2.500. Daqui a mais alguns anos vão ser 6 mil. Em 10 mil, vão ser 6 mil. E aí? Quer dizer, um municípiozinho pequenininho, como é que vai atender essa quantidade de pessoas idosas, que a maior parte é pobre, né? A maior parte não tem recursos, e aí você não tem piscina pública, essas pessoas precisam fazer hidroginástica por causa da questão do fêmur, do quadril, tem dificuldade de andar e tal, então a hidroginástica é boa. Essas pessoas precisam nadar, porque os idosos precisam ter um exercício maior na questão respiratória. Então precisa de piscina pública, mas precisa de biblioteca também. Você tem escola sendo fechada porque não tem mais criança. É verdade, não tem mais criança suficiente para justificar uma escola. Mas aquele equipamento ali que foi fechado tem uma demanda enorme de idosas e idosos que podem utilizar aquela escola para estudar, para ter atividades
enfim, jogar xadrez, uma série de atividades, aprender a usar a internet, aprender a mexer com o computador. Quer dizer, a questão da cuca é muito importante, não é só atividade física, né? Exato, atividade física inclui aí, você falou natação, hidroginástica, musculação terapêutica, fisioterapia, tudo isso. A musculatura é importante justamente para proteger também os ossos. Mas, Milton, a gente ficaria aqui mais muito tempo conversando, mas a gente vai te convidar em outras oportunidades para a gente falar mais sobre essa questão, né, dos idosos e idosas aqui no Brasil, em comparação também com outros países. Eu quero te agradecer demais a participação, parabéns pelo teu trabalho, fundamental, é muito importante, como você falou, que sindicatos prestem muita atenção nesse tema, que políticos prestem muito atenção nesse tema, porque realmente o nosso futuro, inclusive a curto prazo, está realmente comprometido diante dessas informações gravíssimas que você acaba de nos contar. Eu quero te agradecer e te dar um forte abraço. Estava com saudade. Beijo, Milton. Obrigado, até logo. Até mais. Falamos aqui com Milton Pomar, professor, geógrafo, mestre em políticas públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo Brasil. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.